7 de setembro, Dia da Independência, a data mais importante de um país, não há dúvida nenhuma. 7 de setembro é também cercado de muita expectativa, porque o presidente Jair Bolsonaro inaugurou o 7 de setembro elétrico, né, tenso, que foi o que aconteceu no ano passado, quando a gente teve um 7 de setembro inesquecível, com 2 discursos, um feito em Brasília e outro feito em São Paulo. No discurso de Brasília do ano passado, o presidente da República deu o que se pode chamar de trailer daquilo que viria a ser o discurso dele em São Paulo, muito e extremamente agressivo. Já era a versão de Brasília um discurso agressivo. Ele falou que não queria ruptura, mas a gente não pode admitir que uma pessoa turve a nossa democracia, a gente não pode admitir que uma pessoa coloque em risco a nossa liberdade e por aí vai. Ele se referia ao Supremo Tribunal Federal, especificamente ao Alexandre de Moraes. E quando ele vai para São Paulo, aí ele desce a botina no Alexandre de Moraes, a quem chama de canalha. Bom, foi um caos, né? Ele chegou a dizer que não cumpriria mais as ordens, as determinações do Alexandre de Moraes. Ele falou, deixe de ser canalha. Acabou o tempo dele, sai Alexandre de Moraes. Foi um negócio muito forte, mas muito forte. E criou um profundo desconforto institucional, porque o Supremo Tribunal Federal recebeu isso como um ataque que de fato era um ataque. Na versão desse ano, muita expectativa, não é um ano como outro qualquer, o presidente da República é candidato. No ano passado, ele não era candidato, embora já fosse candidato, ele não falava como candidato, mas ele defendia uma posição muito forte. E dessa vez, ele falou como candidato, né? Embora o 7 de setembro, embora o papel dele no evento do 7 de setembro seja o chefe de Estado, seja o chefe de governo, que está ali representando uma posição institucional, ele falou como candidato. E deu pitaquinhos, né? Mensagens que, para a gente se comparar com o que ele falou no ano passado, foi um discurso liso e limpo. Se a gente ignorar o que ele falou no ano passado, aí sim, aí a gente vai ver recados, né? Então ele vai dizer que ali o que ele está vendo naquela multidão não é resultado do Datafolha, mas é Datapovo, né? Ele fala do Supremo Tribunal Federal e aí vem as vaias. Ele fala que todos têm que jogar nas 4 linhas da Constituição. Ele chega a comparar a primeira-dama com outras possíveis primeiras-damas e por aí vai. Não há no discurso do presidente uma preocupação em tentar historiar os 200 anos da nossa conquista, né? O Brasil se tornou independente de Portugal, o Brasil redigiria 2 anos depois a sua Constituição e a partir daquele momento construiria a sua história com marcos incríveis, como a chegada da família real, a proclamação da República, enfim, até o momento em que a gente vive. Não houve essa preocupação de marcar os 200 anos por aquilo que 200 anos tem. É uma data simbólica, quer dizer, alguém pode dizer, que diferença faz 199 anos e 200 anos, 198? Números redondos chamam mensagens simbólicas mais fortes, né? É normal. Uma criança completa um ano é um ano, depois 5 anos, depois 10 anos, isso vale para tudo. A Débora trabalha aqui há quantos anos, Débora? 14 em dezembro 14, completo. Pronto, ano que vem 15, sabe?
15 é 15. Ah, mas por quê? 14 não vale? Vale muito, mas 15, pô, Débora, já se prepara. Eu não quero saber, ano que vem festão. Opa! 15 anos da Débora 15 na anos de Band Band. FM. De Band, não quero saber. Festão, não aceito menos do que um festão. Te prepara, já começa a fazer economia, vai juntando as moedinhas, vai botando no porquinho. E porcão, né? Porcão, porquinho não, porcão. Aliás, Débora, por falar em porco, sem comentários, deixa né? pra lá. Não, Débora, deixa porque esse eu pro ouvi Dedê muito daqui a sempre pouco. que você pôde. Mas agora caprichou. Bom, Chateado. então não houve isso. Agora, como? E aí o Neguinho aqui protestou, porque o dia não está completo. O presidente vai viajar para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro vai ter um novo discurso. E não é o discurso na Esplanada. Né? Aliás, não é um discurso de Brasília, não é aquele discurso. Aí a gente tem que ver o que virá. Né? Os assessores do presidente pediram para que ele fosse mais contido. Ele efetivamente, comparado ao que ele falou no ano passado, seria muito difícil ele não ser mais contido, porque no ano passado ele soltou o verbo, como a gente reviu aqui, alguns exemplos. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele no Rio de Janeiro. O presidente já percebeu que a vida de um candidato não se dá pela análise do que outros candidatos viveram. Quer dizer, a gente a todo instante aqui traz a história, traz as estatísticas do passado para nos auxiliar a fazer uma interpretação sobre o presente. Né? Ontem a gente falava das reeleições, os 3 que tentaram se reelegeram, ele é o 4º a tentar. O fato dos 3 terem conseguido se reeleger não significa que o presidente Bolsonaro pode dar de barato que está tudo feito e ele vai se reeleger. Então ele tem que acertar, ele tem que fazer movimentos, fez vários movimentos econômicos, movimentos financeiros, e no campo do discurso, muitos assessores dele entendem que ele está errando a mão. Né? Então agora ele fez esse ajustezinho e vai ter que fazer alguns ajustes nesse discurso, porque quando você pega as pesquisas de opinião, ele tem fragilidades, frentes mais frágeis que ele precisa enfrentar, né? A começar pelas mulheres. Então as mulheres que são o pedaço importante do eleitorado, tem mais mulheres eleitoras do que homens eleitores, não significa que na hora do voto isso vai acontecer, porque você não sabe na abstenção se mais mulheres ou mais homens vão faltar, então não dá para saber, mas hoje você tem mais mulheres eleitoras inscritas do que homens, um pouquinho mais, mas é mais. E ele está mal entre as mulheres comparado ao que ele está entre os homens. Né? No país de homens de alta renda, Bolsonaro está reeleito. No país das mulheres, ele não está reeleito. Então ele tem um desafio. E esse desafio, ele nas ocasiões em que ele pôde reforçar a distância, ele reforçou, em vez de criar a proximidade. Então ele tem um desafio, nós estamos no dia 7, a eleição está aí, está batendo na porta. Vamos aguardar então para ver o que vai acontecer na parte da tarde, aqui na Band News FM você acompanha tudo. A 1h e alguma coisa, 1h10, 1h20, nós vamos entrar com o Fernando Schiller, excepcionalmente, normalmente ele entra na quinta-feira, mas hoje ele vai entrar para fazer uma avaliação do momento atual da política, fazer uma avaliação do que falou o presidente Jair Bolsonaro, uma leitura dele, e registrar aqui que talvez o maior gesto do presidente não tenham sido as palavras que ele escolheu para falar, mas sim a presença ao lado dele do empresário Luciano Hang, que é um dos alvos do ministro Alexandre de Moraes, naquele processo em que ele pega e recolhe, faz busca e apreensão na casa dos empresários, recolhe os telefones, apreende documentos e também bloqueia contas. E esse movimento do Alexandre de Moraes criou um mal-estar e uma reação muito forte da sociedade. Né? Uma reação porque estão todos observando, meio jurídico, meio empresarial, e nós aqui observando e perguntando para o ministro Alexandre de Moraes em que provas ele se baseou para poder fazer o que fez. E o presidente Jair Bolsonaro leva a figura central desse processo, né? O empresário símbolo do governo dele,
que é o Luciano Hang, um dos homens mais ricos do Brasil, tem mais de 20 bilhões de fortuna pessoal, sai nos rankings dos homens mais ricos, está lá no seu quarto, quinto lugar, e estava do lado do presidente, alvo da operação do Alexandre de Moraes. Então, se não por palavras, o resultado, de que lado ele está aqui, ó, Luciano Hang aqui do meu lado. Vamos acompanhar, tem muita cobertura no dia de hoje, e daqui a 1 hora mais ou menos entra para conversar com a gente o nosso Fernando Schiller, sempre iluminando, sempre pensando o Brasil, ajudando a gente a pensar esse momento.